Queridos filhos e filhas em Cristo, que aqui na igreja se encontram, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, a igreja em todo o Brasil celebra neste domingo a solenidade da Assunção da Virgem Maria aos céus. Esta solenidade, ela é fixada no calendário geral da igreja no dia 15 de agosto. Quem assistiu à missa do Papa percebeu que o Papa celebrou o 20º domingo do tempo comum, porque ele celebrou a solenidade no dia 15. Como é um dia de preceito e não é feriado no Brasil, a igreja no Brasil passa para o domingo, porque essa solenidade ela é muito importante. E porque a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, aliás, é importante entender a diferença de ascensão de assunção. Ascensão retrata o episódio de Jesus que, sendo Deus, sobe por conta própria ao reino dos céus. Assunção, a Virgem Maria não sobe, ela é levada, arrebatada pelas mãos de Deus ao mais alto dos céus. E por que é importante celebrar isso? Porque nós vemos na imagem da Virgem Maria aquilo que a igreja aguarda experimentar depois que Jesus voltar. Deus, ele realizou de maneira antecipada na vida de um ser humano, uma criatura, que é a Virgem Maria, o que ele realizará depois do juízo final, quando o seu Filho eterno voltar. E para quê que ele realizou de maneira antecipada na vida de uma criatura, de um ser humano? Para que nós, ao olharmos a imagem da Virgem Maria, o que ela é, o que ela já experimenta, ela está de maneira plena na glória dos céus, de corpo e alma, a única que está de corpo e alma no reino dos céus. Todos os demais santos estão em espírito diante de Deus, seus corpos estão sepultados na terra e aguardam, como nós também depois de morrermos, aguardaremos o dia último, onde os corpos ressuscitarão, e aí nós estaremos nos céus como ela já está. Então Maria, ela recebeu pelo dom, pelos méritos de Cristo, antecipadamente, essa experiência de ser levada aos céus, para ser para nós motivo de esperança, né? Olhando a imagem da Virgem Maria, nós não podemos enxergar uma deusa, não, é uma criatura como nós, que já experimenta antecipadamente o que nós experimentaremos. Então, é um ícone de esperança, para que nós, aqui nas dificuldades da vida, tendo os olhos nela que venceu tantos sofrimentos, mas está lá já, olhando para ela, nós tenhamos a mesma força que ela teve de ir até o fim, e enfrentar até o fim as cruzes da vida. Meus queridos, às vezes nós escutamos tanta bobagem por aí, sobretudo as agressões protestantes, em cima da imagem e do que a Virgem Maria é e representa para a igreja. Eu vou começar dizendo uma coisa, né? Acho que aqui ninguém nasceu de chocadeira, né? Todo mundo tem mãe, pode ser que não conheceu, né? Pode ser, enfim, cada pessoa tem uma história, mas todo mundo nasceu de alguém, né? Seja mãe biológica, seja mãe adotiva, tanto faz. Você tem uma mãe, ou se não tem, você tem alguém que ocupou o papel materno, uma avó, né? Alguém, essa pessoa que para você é importante. Se você, aliás, eu estou explicando bem isso, porque outro dia eu falei que São José é pai adotivo de Jesus, e me mandaram uma mensagem inbox falando que eu rechacei a figura do pai adotivo, que não sei o que, né? Nunca fiz isso e nem faria, né? Então, aquela pessoa que você tem como o papel materno, se é sua mãe ou não, se você tivesse a capacidade de impedir
que a morte tocasse e acometesse essa pessoa, você faria? Por exemplo, se você tivesse o poder de impedir que sua mãe morresse, você faria? Não? Você deixaria ela morrer? Sim ou não? Se eu tivesse o poder, eu impediria. Se você que não presta, faria isso para sua mãe, será que Deus, na pessoa de Jesus, que tem uma mãe, será que Ele não faria? Nós não temos o poder de impedir a morte de nossas mães, mas Ele tem, e Ele fez, É por isso que o dogma da Assunção, quem gosta de ler, né, às vezes fica lendo livros de autoajuda e não lê as coisas que são católicas, né? Leia o dogma da Assunção, está lá na internet, digita, dogma da Assunção da Virgem Maria, é um documento do Papa Pio XII, que foi promulgado no ano de 1950, que se chama Munificentissimus Deo. Ai, padre, não vou lembrar, digita, dogma da Assunção, você vai achar. Lá o Papa diz o seguinte: nós declaramos e definimos que a Virgem Maria, ao chegar aos derradeiros momentos da sua caminhada terrestre, porque ela é criatura, ela também, como nós, não ia ficar para semente. O momento em que ela estava chegando ao fim a sua missão aqui, Deus, na pessoa de seu Filho amado e poderoso, Ele a arrebatou de corpo e alma, para que ela não experimentasse a morte. O que você e o que eu não podemos fazer, Ele fez com a mãe dele. E é isso que nós celebramos. Eu poderia terminar a homilia aqui. Todo mundo entendeu e todo mundo se convenceu. Sim ou não? Sim. Mas um protestante, ele não se convenceria de tudo isso que eu falei. Aí a igreja nos entrega essa liturgia complexa, mas belíssima. Por quê? Porque hoje em dia, se alguns dos nossos irmãos pegam a Bíblia, põem embaixo do braço e dizem: eu só creio no que está aqui, né? Eu já expliquei uma outra vez que a Bíblia, ela não veio antes da igreja. Quem veio primeiro foi a igreja, e a igreja compilou a Bíblia. Então nem tudo que nós cremos está compilado. O que está compilado é verdade de fé, mas existem verdades de fé que não estão compiladas na Bíblia. Dentre elas, o dogma da Assunção, não tem na Bíblia, né? Só que a gente pode provar pela Bíblia, já que precisa fazer isso, vamos fazer, né? E aí tem os textos de hoje. Hoje nós ouvimos esse evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 39 em diante. Depois você leia na sua casa. Vou dar 2 tarefas para você: ler esse evangelho e ler mais uma leitura que eu vou falar daqui a pouco, né? Uma coisa interessante, os estudiosos bíblicos, eles perceberam que não somente Jesus Cristo foi prefigurado no Antigo Testamento. O que é prefiguração? Eu tenho uma personagem do Novo Testamento, mas ela já foi prevista, ela já foi anunciada no Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus, ele é prefigurado por Moisés. Jesus é o novo Moisés. Jesus, ele foi prefigurado na pessoa de Isaac. Jesus é o novo Isaac, e assim por diante. E os estudiosos perceberam que também a Virgem Maria está lá no Antigo Testamento, e ela é prefigurada não na personagem de um ser humano, mas ela é prefigurada na personagem de um material que se chamava Arca da Aliança. Nossa, então Maria do Antigo Testamento, ela é a Arca da Aliança? Ela é, dentre outras prefigurações. Por exemplo, Maria é a nova Eva.
porque por Eva veio o pecado, e por Maria veio a cura do pecado. Então ela é a nova Eva, mas ela é a nova Arca da Aliança. E é disso que a liturgia de hoje vai falar. É disso. Ora, meus queridos, existe um texto na Bíblia que está em 2 Samuel. Esse é o dever de casa, para você ler depois. 2 Samuel, segundo porque tem 2 livros de Samuel na Bíblia. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, depois você lê em casa. À medida que você vai lendo 2 Samuel capítulo 6, você vai falar assim: mas espera um pouquinho, parece o evangelho de hoje. Então Lucas, o Novo Testamento, é como se ele reescrevesse esse episódio de 2 Samuel capítulo 6. E a gente vai entender o que acontece lá em 2 Samuel capítulo 6. Primeiro precisa entender o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa grande, uma caixa que trazia dentro dela 3 coisas. Quem lembra o que trazia na Arca da Aliança? Uma porção do maná. Lembra quando faltou o pão no deserto? Deus mandou o maná. Pegaram uma porção do maná, guardaram numa caixinha dourada e colocaram dentro da Arca da Aliança, dessa caixa grande. Também tinha na Arca da Aliança o cajado de Moisés. Lembra aquela vara com que ele abriu o Mar Vermelho, que representa o poder, a autoridade de Deus? Estava lá na Arca da Aliança, nessa caixona. Tinha mais um elemento: as 2 tábuas da lei. Lembra que Deus escreveu e entregou para Moisés as tábuas da lei com os mandamentos? Estava lá na Arca da Aliança, as 3 coisas. Ora, a nova Arca da Aliança, por isso que a arca é pré-figuração dela, ela também traz no seu ventre essas 3 coisas numa só. Jesus não é tábua de pedra, mas ele é a palavra do Pai. Jesus não é pão que caiu do céu e se perdeu, mas ele é o pão que desceu do céu, o novo maná. Jesus, que está no ventre da Virgem, a nova Arca da Aliança, ele é a autoridade do Pai, o cajado, o báculo do Pai. Olha só, é a nova Arca da Aliança. E o povo? A Arca da Aliança sempre acompanhou a caminhada do povo, sempre. Assim como Maria sempre acompanhou a caminhada da igreja, nesses mais de 2000 anos, né? E a Arca da Aliança, onde o povo ia, ela ia. O povo, primeiramente, o povo era nômade, ia para lá e para cá, e a arca ia junto. E aí quando o povo, de um povo nômade virou reino, o rei Davi, ele decidiu criar um lugar para que a arca não ficasse se movimentando mais. Porque, sabe, na sua casa, quando você fica arrastando móveis, daqui a pouco está tudo balançando, tudo frouxo. E Davi percebeu, a arca não pode ficar se movimentando. E ele escolheu a capital do reino de Judá, que é Jerusalém, para fixar a arca lá. E ele ia construir um santuário, um templo. Só que Deus não deixou. Davi, o templo vai ser construído, mas não vai ser você, vai ser o seu filho. Como chama o filho de Davi? Salomão. Só que Davi se dispôs a levar a arca para aquele lugar que seria futuramente o templo. Depois é claro que Salomão vai erguer o templo e ele vai colocar a arca num lugar cheio, né, cheio de destaque, no fundo do santuário, num lugar isolado onde ninguém entrava. Só o sumo sacerdote uma vez por ano, que era o lugar que se chamava Santo dos Santos, e a arca estava lá. Mas em Davi não tinha templo. E aí, segundo Samuel capítulo 6, que você vai ler depois, é esse episódio de Davi que ordena que a arca seja transportada para Jerusalém. E acontece alguns relatos nesse episódio, desse transporte da arca para Jerusalém. Primeiro,
o primeiro elemento pré-figurativo, diz segundo Samuel 6, Davi subiu uma região montanhosa para levar a arca da aliança. Nós vemos no evangelho de hoje que existe também em Lucas uma região montanhosa. Segundo elemento pré-figurativo, quando eles levam a arca até Davi, é claro que Davi é rei, não é ele que vai carregar, né? Quando ele vê a arca da aliança chegando próximo a ele, ele diz essa frase, pode ler na sua Bíblia lá, segundo Samuel 6, mas como é que a arca do Senhor pode vir me visitar, vir até mim? Quem falou essa frase no evangelho de hoje? Isabel, só que ela não falou arca do Senhor, arca da aliança, ela falou a mãe do meu Senhor. Depois Davi, quando a arca chega, ele fica tão repleto de alegria que ele grita, e ele começa a dançar em frente à arca. E nós vemos esse mesmo episódio no evangelho de hoje, quando a nova arca da aliança, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, chega de frente de Isabel. Isabel dá um grito, e João Batista dança no seu ventre, de frente à arca. Olha só, o Antigo e o Novo Testamento. E o último elemento pré-figurativo, segundo Samuel diz, que a arca ficou 3 meses naquele lugar, e depois ela seguiu até o lugar definitivo onde ela ficaria. E o evangelho de Lucas diz que também Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Lucas poderia escrever assim: Maria ficou com Isabel até João Batista nascer. Por que Lucas não escreveu assim? Escreveu, ficou 3 meses, para mostrar que é tipologicamente a atualização daquele relato de 2 Samuel. O que acontece com a Arca da Aliança? Nós estamos no reinado de Davi, depois vem Salomão. Salomão, o reino era unificado. Depois de Salomão, o reino vai se dividir, norte e sul. Vai passar muitos séculos, até chegarmos no século VI antes de Cristo. O império da Babilônia vai invadir, porque o império da Babilônia quer dominar o reino de Judá. E o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra em Jerusalém e começa a destruir a cidade inteira. E ele vai até o templo para destruir o templo. E aí a gente vai no texto bíblico, segundo Macabeus, no capítulo 2. Diz esse texto bíblico que naquela época da destruição de Jerusalém, tinha um tal Jeremias, que viu que Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém. Ele entrou às pressas no santuário, no templo, pegou a arca da aliança e saiu correndo, fugido, para que Nabucodonosor não destruísse a arca da aliança. Assim que ele saiu, o exército babilônico entrou e destruiu tudo. E essa arca foi levada por esse tal Jeremias a um monte chamado Nebo. Só que depois ela sumiu, e ninguém mais viu essa arca da aliança. Onde está a arca da aliança? No tempo de Jesus, os judeus esperavam pelo reaparecimento da arca da aliança. Só que eles não foram tão sensíveis aos sinais de Deus para perceber que a arca da aliança, a nova arca da aliança, estava num lugar pobre, na cidade de Nazaré. Mas um apóstolo percebeu onde estava a arca da aliança, que foi o apóstolo João. E nós ouvimos o texto do Apocalipse de hoje. Depois, se você quiser, pode ler na sua casa, Apocalipse capítulo 11, o finalzinho, versículo 19 e o capítulo 12. Nós ouvimos hoje, olha só: abriu-se o templo de Deus, porque o templo da terra foi destruído. Abriu-se o templo de Deus que está nos céus, e apareceu no templo quem? A arca da aliança.
apareceu um grande sinal na pessoa de uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos pés, tinha sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, e ela deu à luz um filho que veio para governar todas as nações. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Quem é essa mulher que é a arca que apareceu no templo dos céus? É a Virgem Maria. Essa arca não está mais em templo terreno, ela foi levada para os céus. Ora, se a arca, o caixote, estava aqui, sumiu, e o texto da Escritura diz que reapareceu nos céus, é porque houve o quê? Uma assunção. Olha, está provado pelos textos bíblicos que a nova arca da aliança está nos céus. Agora, se alguém questionar você sabe fazer tudo o que o padre fez aqui e responder. Então, minha gente, Maria é sinal de esperança, né, para todos nós. E nós temos que perceber que, tendo a imagem da Virgem Maria diante de nós, nós também temos, infelizmente, a imagem daquele que quer matar o filho da Virgem Maria em nós, que é o dragão, que é o diabo. Esse texto do Apocalipse nos mostra que, ao mesmo tempo que nós temos a Virgem Maria, de todos os seres humanos a maior, que está nos céus rezando por nós, nós temos também os inimigos infernais, presididos pelo diabo, o pai de todos os anjos decaídos, que quer a nossa condenação. Por isso que nós temos uma mãe a quem recorrer. Quando você perceber situações difíceis na sua vida, seja elas de situações de relacionamentos, situações de problemas profissionais, financeiros, dificuldades diversas, recorra à mãe. Peça à mãe que ela, com o poder recebido de Deus de pisar na cabeça da serpente, de pisar na cabeça do dragão, que ela te ajude a superar as dificuldades vigentes e as dificuldades de hoje. Então, hoje é um dia de alegria para nós. Nós temos uma mãe, não esqueçamos disso. Nos momentos da vida, lembremos: Virgem Maria, interceda por mim por tal coisa, interceda por mim por tal coisa. E olha, minha gente, o mistério da Assunção da Virgem é um mistério também da nossa elevação. Deus, Ele quer desde já elevar as dimensões da nossa existência, para que nós sejamos plenos, como a Virgem Maria já o é, né? Essa semana nós tivemos a Semana da Família, o estudo dos temperamentos. Nós percebemos que todos os temperamentos, todos os seres humanos têm defeitos, e Deus Ele quer elevar aquilo que é defeituoso para se tornar virtuoso. Ele quer elevar as situações que estão caídas, que estão derrubadas, as situações que não tem mais jeito. Ele quer elevar a estatura de milagre. Hoje peçamos, pela intercessão de Nossa Senhora assunta ao céu, que o Senhor levante, ressuscite, que o Senhor edifique aquilo que esteja em nossa vida tão esmorecido e caído. Que nosso desejo, as nossas intenções cheguem aos céus, como a Virgem Maria assim também o chegou. E nós contemplamos, para finalizar, junto do mistério da dormição e da assunção da Virgem Maria, o mistério da realeza da Virgem Maria. Por isso que sempre após a Assunção, a igreja celebra Nossa Senhora Rainha. Nós vamos celebrar essa semana a memória de Nossa Senhora Rainha, porque na dinastia davídica, os reis de Israel, eles todos tinham o seu trono no centro do palácio, e ao lado do seu trono, como nós cantamos no salmo de hoje, à vossa direita se encontra a rainha. E a gente pensa, mas padre, Salomão, por que a rainha não era esposa dele? Porque ele tinha 50 esposas.
Então a rainha era a mãe, e assim o sucessor legítimo de Davi o fez. Também colocou como rainha ao seu lado nos céus a bem-aventurada Virgem Maria, sua mãe e mãe da igreja. Portanto, nos alegremos nessa solenidade. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos em nossa vida, situações que precisam ser elevadas por Deus, tocadas por Deus, transformadas, ressuscitadas.